Bem-vindos ao EntreVIPcast. Quem ainda não me conhece, sou Daniela Milhazzi, jornalista e apresentadora desse podcast. E o episódio de hoje, já estamos no 6º episódio. Olha só que alegria, né? O EntreVIPcast cada vez mais crescendo, trazendo personalidades, né? Que tem muita troca de experiência legal aqui. Quem ainda não conhece o nosso canal, por favor, compartilhe, inscreva em nosso canal, tá? Que a gente tem muita troca de informação aqui, é muito aprendizado. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre gestão de líderes. E eu estou aqui com Henrique Carvalho, diretor da plataforma Líder de Vendas. Gente, ele tem uma liderança em nível nacional e eu estou muito curiosa em saber um pouco da história de sucesso desse caetitense que conquistou o Brasil. Henrique, seja bem-vindo ao EntreVIPcast. É uma honra estar aqui com você, que você tirou um tempinho. Eu sei que sua agenda é bem corrida e você está aqui hoje trocando experiência, né? Inspirando. Eu sei que vai inspirar muitas pessoas a vendas e a liderança. Primeiramente, boa noite, né, a todos. Obrigado aí pela oportunidade, né, Dani? Acho que esse canal vai ser um divisor de águas para diversas pessoas se expressar, se comunicar. Então, parabéns pela iniciativa desse programa. E para mim é uma honra, né, poder trocar experiência aqui com vocês, aprender. O mais importante, sempre a gente buscar o conhecimento e levar um pouquinho da minha trajetória aí para algumas pessoas que querem se tornar líderes, né? Eu acho que a gente pode trocar experiência aqui hoje. Sim, com certeza. Falando em sua trajetória, né? E com certeza muita gente no Brasil, né? Que você é bem conhecida aqui no Brasil, tem curiosidade de saber um pouquinho da sua trajetória, né? Você é popularmente conhecido por Henrique Líder, né? Esse apelido não é por acaso, né? Que você é referência aí em gestão de líderes, né? E eu quero saber qual foi as dificuldades que você enfrentou no início até se tornar hoje um grande líder de vendas, né? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Então, na verdade, a gente é muito conhecido no meio do nosso produto, né? Hoje a gente vive do consórcio e, para mim, me tornar um líder, eu passei por todas as classes aí, né? Eu comecei como vendedor, a gente na época colava cartaz, panfletava, então a gente teve aquele início de dificuldade e todo o processo tem que passar, né? Onde você começou? Você é de família caetitense? Ou... Pronto. Eu sou natural de Caetité, né? Filho de Dona Norma, seu Antônio Carlos. Aproveita e manda um beijo para vocês, né? São minhas referências de vida. Meus pais são missionários, pastores evangélicos. E a gente saiu muito cedo daqui de Caetité, né? Meus pais saíram daqui muito cedo e foram ser missionários em outras cidades. E a gente saiu, todo mundo criança, e eu voltei aqui para Caetité depois, já na minha fase de ensino médio. Eu vim para estudar, né, e meus pais ficaram em outra cidade e a gente Porque missionário retornou. não tem um lugar certo, né? Então a gente vivia de missões, a gente vivia da obra, né? E antigamente as pessoas, hoje se assemelha muito, né, que é uma coisa muito de prosperidade e riqueza, né, hoje. Mas naquela época era muito sofrido porque a gente vivia de doação, nesse sentido da obra missionária, entendeu? Sim. Então, pra gente foi um pouco complicado, mas eu não vivenciei muito. Você tem irmãos? Eu era criança. Eu tenho 2 irmãos, né? Um é engenheiro civil, o outro é farmacêutico. E eu sou do comércio. Do comércio. Sou das vendas. E qual é o seu papel, né, como gestor de líderes? E como foi, assim? Você falou para mim que você começou como representante? Comecei como vendedor. Como vendedor. Meu início de vendedor, eu estava passando uma fase muito difícil na minha vida, né? Quantos anos? Eu tinha 19 anos. E estava fazendo faculdade, cursando engenharia civil no meu 5º semestre, lá em Vitória da Conquista. E estava naquela dificuldade de arrumar um emprego, né? Eu estava fazendo FIES e o FIES foi cortado. Então, eu estava naquele desespero, que todo jovem que está saindo aí da fase de adolescência, se tornando adulto,
passa, né? Aqueles porquês, aqueles questionamentos. Esse momento de transição. Né? Transição. O que eu vou fazer da minha vida? Meu fiéis cortou e eu tô passando esse perrengue agora. Então, eu fiquei 6 meses procurando emprego e formei aqui em Caeté, né? Fiz o CETEP, nada a ver uma coisa com a outra. Fiz técnico de enfermagem e fui cursar engenharia civil. Mas não atuei na área de técnico de enfermagem. Seu irmão já era engenheiro civil? Meus irmãos estavam formando, eram as ovelhas... As ovelhas queridinhas do papai e eu era a ovelha negra, né? Tava naquele processo. Esse menino não sabe o que quer, perdeu fiéis. E agora, o que vai acontecer na minha vida? Eu tava naquele momento de turbulência, né? Muito grande. Sim. Que eu acho que todo mundo passa, né? Eu já passou. Aquele porquê. E aí, caí no mundo de paraquedas, no mundo do consórcio, né? A única oportunidade que eu tive foi ganhar comissão. Então, foi trabalhar, panfletar. Alguns amigos meus, até de Caeté, já me viu panfletando lá no centro de Vitória da Conquista, colando cartaz. Então, a gente buscava aquele cliente na unha, né? Através ali do panfleto. Antes não tinha o digital, né? Muito difícil, né? Tinha o digital, só que não tinha essa influência que tem hoje, né? Esse mundo aberto. O WhatsApp. Sua avó, sua mãe tá mexendo no computador. As pessoas não tinham tanto acesso à rede social. Não tinha tanto celular, acesso. E aí, ingressei, né, como vendedor na área de vendas, ali como vendedor, e fiz as minhas primeiras vendas. Né? Eu nunca tinha ganhado salário, não tinha essa noção. Eu sei que eu cheguei em casa e falei, mãe, arrumei um emprego. Aí foi aquele chororô, minha mãe me abraçou, achou que era carteira assinada, salário mínimo, aquela coisinha fofa que todo mundo prega, né? E, pelo contrário, era comissão. Aí sabe quando sua mãe abraça você e chora e vive aquele momento transformador que foi o primeiro emprego? Aí eu, mãe, lá é comissão. Aí, como é que é isso? Como é que é isso, meu filho? Lá eu tenho que vender para mim poder ganhar. Então foi um desafio para minha família, né? Aceitar. Né? Foi um desafio para mim também. Você já sabia que você tinha esse dom para vendas ou você se tornou um vendedor a partir desse momento aí? Eu costumo falar que eu vi as vendas como uma ponte, uma oportunidade. Porque assim, eu era ruim de tudo. Eu era ruim de jogar bola, eu não era o melhor aluno da escola, se fosse para jogar gude, eu não era o melhor jogador de gude, se fosse para soltar pipa, eu não era o cara que sabia fazer a pipa. Então, eu me enxerguei no ramo de vendas quando eu fui o melhor vendedor. Eu me senti o cara, eu falei, poxa, aqui eu posso ser o cara, aqui eu posso ser o melhor vendedor, aqui eu posso me destacar. Então, você era desinibido. Eu sempre fui meio... Quem me conhece aí da época da escola sabe que eu sempre fui desenrolado, sabe? Eu sempre comunicador. Comunicativo, ativo demais, brincalhão, né? Então, eu desenvolvi as habilidades que eu já tinha, né? Sim. Então, eu observei a oportunidade e agarrei. Abracei, falei, moço, aqui dá para mim crescer, dá para mim ganhar mais que um salário mínimo. Então, na época, o salário mínimo era R$600. Meu primeiro mês, eu já ganhei R$1.800, ou seja, quase o triplo, né, do valor que o mercado pagava. Então, eu cheguei em casa... Então, você já tinha esse poder de persuadir os clientes, né? De conquistar, né? Eu desenvolvi rápido, foi muito rápido esse desenvolvimento que eu tive, porque eu tinha uma vontade de conhecimento muito grande. Eu ficava observando como é que o vendedor estava fazendo lá no outro atendimento. Eu ia para a internet procurar mais sobre, falando sobre consórcio, falar sobre persuasão, falar sobre... E você foi aprofundando. E aí eu desenvolvi rápido. Aí eu lembro que eu cheguei em casa com o meu primeiro salário, né? Salário não, comissão. E cheguei em casa, meus irmãos, os dois, um tava fazendo engenharia civil, tava formando, o outro farmacêutico, UFBA, né? Então os caras eram os caras. Eu cheguei contando os plaquês de 100 lá em casa. Eu falei, aqui, ó, esse dinheiro aqui foi conquistado e foi mais que um salário mínimo. Então, para mim, eu já tive aquela primeira conquista, né? Então, já fiquei deslumbrado com aquele mundo. Né? Então, foi a minha grande mudança de chave ali, falar assim, poxa, é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Já estava num momento que eu não tinha mais oportunidade de jogar nenhum. E seus pais insistiram para você continuar a faculdade? Porque, assim, o sonho de todo pai é ver o filho na faculdade, né? Quando alcança, assim, a vida adulta. E você pulou essa etapa? Eles foram meio que aceitando, né? Porque, assim, foi vendo que você foi crescendo e... no início, assim, gerou uma desconfiança de todo mundo. Uai, Henrique estava aí desempregado e agora está dando certo lá na empresa dele. Como é que é isso aí? Né? Então, já gerou
aquela dúvida, será que vender é um mês bom, um mês ruim, aquela insegurança de vendas, né? Que não é todo mês que é bom. É o comércio, né? E aí eu comecei a desenvolver. Todos os meses eu fazia uma boa comissão. Eu sempre tive um bom desempenho, né, vendendo. Então, esse foi... a minha família foi amadurecendo a ideia, né? E acabou que eu só tinha isso para crescer. Eu falei, eu estou crescendo na empresa, eu tenho que agarrar essa oportunidade. Eu vi a ponte. Eu vi ali, ó, não é o que eu queria para a vida. Eu sonhava em ser veterinário, mexer com bicho, foi o que eu gosto hoje como hobby, mas não era o que eu queria para a vida. Você entendeu? Entendi. E eu consegui, né, ter esse desenvolvimento através das vendas. Foi isso. Para mim foi um divisor de águas, porque eu tive a oportunidade, eu comecei a ser uma estrela como vendedor. E como você se viu assim, um bom vendedor? Quais eram os seus argumentos? Como você conseguia conquistar um cliente? Então, o meu ponto forte, eu desenvolvi técnicas, né? Muitas técnicas de poder vender, porque eu toda hora estava buscando conhecimento. Então, quando eu me tornei um vendedor, eu bato nessa tecla. Eu fui diferenciado porque eu sempre busquei conhecimento. Desde quando eu entrei no mundo do consórcio, no mundo das vendas, eu busco insaciavelmente o conhecimento em saber técnicas, conhecimento. Às vezes o cara estava lá no outro lado do Brasil, lá em Santa Catarina. Você também é curioso, né? Curioso demais. Aí eu perguntava, como é que você está fazendo aí com a sua abordagem? O que você fala para o seu cliente? Então, aí tinha uma venda, o cara lá do Rio Grande do Norte postava lá, o vendedor, era fera de vendas. Na época, eu já tinha um interesse em saber qual método ele usou. Então, o meu divisor de águas, para mim, me tornar um grande vendedor, foi sempre essa busca, sempre ser diferente nesse sentido. Né? Para você ver, desde a época de vendedor, eu tinha um contato com todo mundo do Brasil. Nível nacional, todo mundo me conhecia. O meu apelido era El Bigodão, né? Porque eu fechava uma cota, eu botava lá o bigodinho, né? Botei os bigodinhos, fechava. Deixou sua marca. Deixei minha marca. Importantíssimo, né? Onde você passar, você tem que deixar sua marca. Porque é por isso que eu cresci. Porque, assim, eu era um vendedor que vendia muito, só que eu tinha o meu diferencial. Eu acho que os mais velhos viam assim, mas que menino danado. Ai, quem é esse carinha ousado, aí? Esse carinha do bigode aí, ele vende muito. Então, quando eu tive a oportunidade de me tornar um empresário, né, foi por causa disso, porque eu era conhecido nível Bahia. Aí eu tive a oportunidade de me tornar um representante. E quando eu me tornei um representante, eu fui com a cara e com a coragem. Eu tinha dinheiro juntado, né, porque assim, eu era um vendedor, comecei a ganhar dinheiro, então a gente começa a gastar, né? E a sua idade? Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 29 anos. Você é muito novinho, Henrique. Aí eu comecei cedo. E alcançou o sucesso muito cedo. É. Muito. Você foi representante com quantos anos? Eu tinha 23, 22 anos, né? Você começou vendedor com 19. É. E com 23 você já era representante. Já era representante. Então, já tinha minha própria representação. Então você já começou a formar equipes ali, né? Isso. Novos Henriques. Novos Henriques. Então, eu até no meu processo de contratação, o que eu buscava ali para ter uma equipe de sucesso? Eu buscava pessoas que tinham mais ou menos o meu perfil, o que eu gosto, qual é o tipo de assunto que eu costumo falar. Às vezes, gosto de jogar futebol, contrato o cara que gosta de jogar futebol. Porque no dia a dia ali você vai ter facilidade com aquele tipo de pessoa, de relacionar com aquela pessoa. Então, eu sempre tive o meu público-alvo, exemplo, para ser meu vendedor, tinha características, tinha perfil. Né? Pessoas que, exemplo, estavam no mesmo processo que eu passei. Qual foi o mesmo processo que eu passei? Foi a dificuldade, a falta de oportunidade, o primeiro emprego. Então, eu sempre priorizei o primeiro emprego. Como é que essas pessoas vinham até você? Então, a gente fazia, né? A gente dava muita oportunidade para as pessoas do primeiro emprego. Porque são pessoas que têm a facilidade de ser modelada. É a primeira oportunidade que ela tem de trabalhar. Então, eu sempre contratei esse tipo de pessoa. Então, meu público, Você sempre fazia essa chamada. Tem a vaga de emprego, primeiro emprego. Entendeu? Então, eu tinha essa facilidade de desenvolver pessoas. De fazer a pessoa acreditar, né, no que eu ia transmitir para as pessoas. Então, eu acho que isso aí é em modo geral. Você pode trabalhar isso em todos os aspectos. Na sua empresa, contrate pessoas que tenham o seu perfil. Você vai ter facilidade de se relacionar. Imagina aí, você é todo morimbundão, todo fechadão e contrata uma pessoa alegre. A pessoa alegre vai, né,
Passar um ar, falar assim, moço, que cara chato, olha, o cara tá lá emburrado. Então, e vice-versa, né? Então, se você é uma pessoa alegre, tenha pessoas alegres do seu lado. Se você é uma pessoa mais reservada, mais fechada, você vai se relacionar... pessoas introvertidas também do seu lado. Então, você tem que ter sempre esse equilíbrio, né? E a procura era grande? Demais, né? Porque, assim, querendo... Agora, a gente tinha um grande empecilho, né? Que é a comissão. Ninguém hoje quer trabalhar... Todo mundo queria um fixo, Todo mundo quer carteira assinada, mexer no computador, só tranquilidade, só paz, né? Todo mundo sonha... É a garantia do fixo para ficar acomodado, né? E aí eu tinha muita dificuldade de fixar equipes, né? Por ser comissão. Porque salário fixo, a pessoa lá vai revoltada da vida, mas trabalha, né? E já comissão não, a pessoa tem que estar motivada, a pessoa tem que estar alegre, a pessoa tem que estar sempre buscando conhecimento, a pessoa tem que inovar. Henrique, eu quero ganhar R$2.000. Pronto, você tem que fazer por onde você vai ganhar R$2.000. Eu quero ganhar 10. Você pode ganhar 100. Agora depende de você. A oportunidade está na mão. E eu falo também que tem que ter teimosia, né? Acreditar que vai dar certo, porque a gente ouve muitos não, né, Henrique? Com certeza. Muito. Eu também fui empresária e vendedora, né? Porque quando eu comecei com a revista, eu vendia, né? Então eu tinha que correr, eu ficava de porta em porta do comércio para vender as páginas da revista. E eu ouvi muito não. Inclusive de empresários falando, isso não vai pegar, isso não vai dar certo. E a revista foi um sucesso aí durante 10 anos, né? E agora, como o impresso perdeu, né, o espaço para o digital, eu transformei no podcast. Mas o não me fazia tão forte, sabe? Te abalava? Hã? O não te abalava? Eu já cheguei a chorar, sabe? Assim, não vou mentir, falar assim, porque eu já ouvi da minha família, sabe? Tipo assim, meu pai mesmo falava, minha filha, vai estudar para um concurso público, né? Esse negócio de revista não vai dar certo. Mas não era o que eu queria, sabe? Eu tava lutando ali para minha revista dar certo. Então, assim, no momento que eu chorava, porque a gente tem nosso momento de fraqueza, a gente não é forte o tempo todo, Sim. né? Mas depois eu falava assim, não, eu vou correr atrás. E aí chegava no outro dia, eu tomava um banho, me arrumava e ia de porta em porta do comércio, né? Encontrei pessoas que me apoiaram e assim lancei a primeira edição da revista, né? Que depois fluiu muito bem, graças a Deus. É o poder de não desistir, né, Dani? Não desistir. Mas eu encontrei muita dificuldade em achar pessoa. Quando minha empresa cresceu, né? Que eu precisava estar em outras cidades, né? Porque a revista distribuía no sudoeste da Bahia inteira. Eu precisava de vendedores, né? Então, ou eu não soube formar líderes, né? Como você tem esse dom, esse potencial de formar líderes, ou eu não soube, ou realmente as pessoas não querem trabalhar. Mas faltou, sabe o que, Dani? Você encontrar umas novas Dani. Você entendeu? Acho que assim, não é que você errou, mas se você tivesse pego pessoas que tinham a mesma visão, que estavam passando o mesmo processo que você tinha muito mais facilidade em ter expandido sua empresa, sua marca. Então, hoje, a gente tem que trabalhar com quem quer. Só eu que conseguia vender. Tipo assim, se eu fosse na sua empresa, né, você fechava você fechava uma página comigo. Não, bora sair na capa. Ou então, não, eu quero sair uma página, eu quero contar minha história, eu quero mostrar minha empresa. Mas, quando ia... outra pessoa. A vendedora... ele não... a Dani não se interessou, não. Aí eu falava, não, aí eu procurava, posso conversar com você? Quando eu ia, já fechava. Então, assim, eu acho que talvez eu não tenha um dom também de ser gestora de líderes, né? De Danis, não fui. Porque eu tive essa dificuldade. E eu vejo que você tem uma equipe enorme. A gente tem cerca de 600 pessoas trabalhando direto e indiretamente. Eu te acompanho nas redes sociais e eu vejo que você tem uma equipe muito grande, você faz reuniões sempre com eles e eles estão sempre motivados. Vendas, sangue no olho, né? Nossa, sangue no olho, aquela coisa. Eu falo, gente, ou Henrique tem sorte, esse Henrique tem sorte de encontrar essas pessoas, ou esse Henrique é um bom gestor de líderes, né? Qual é o objetivo desse seu cargo? Na verdade, a gente recebe treinamentos, a gente recebe mentoria, a gente tem técnicas para desenvolver. Você fez curso para ser gestor de líder? Na verdade, tem o passo a passo do Banco Central. A gente segue todas as diretrizes que o Banco Central passa. Então, tudo que sai uma circular,
forma de negociação, a gente segue as diretrizes já de negociação do Banco Central. Então, tem um critério, né, que a gente vai moldando o vendedor para ele se aperfeiçoar. Exemplo, o tipo de anúncio que ele vai trabalhar, o tipo de negociação que ele deve fazer, né? Então, existe uma técnica passada já de grandes pessoas que já trabalham nesse modelo. A minha função é aprimorar os vendedores, né? Para que eles sigam as regras do Banco Central. Sempre esteja motivados, sempre que esteja capacitados. Então, exemplo, eu não posso me responsabilizar pelo ato de um representante. Eu tenho que responsabilizar pelos meus atos. Mas eu tenho que ensinar a forma correta dele trabalhar. Então, a minha função hoje, nível nacional, às vezes eu viajo, às vezes a gente dá treinamento, a gente faz palestra, é passar a visão que o Banco Central precisa, entendeu? Então, eu já tive experiência de ser vendedor, eu já tive lá na ponta. Hoje eu estou aqui na parte administrativa, mas eu já tive lá em colar cartaz, em panfletar, em saber a dor do vendedor. Então, a minha função é essa. A minha função é... Você acompanha esse crescimento da sua equipe? Você já viu um vendedor seu se tornar hoje um líder também de vendas? Demais. Na verdade, quase todos os meus representantes já foram meus vendedores. Então, a gente fala assim, líder forma líder. Uhum. Eu tenho uma loja lá em Alagoas, na verdade não é minha mais, né? Vendi essa loja para um vendedor meu. Eu treinei ele, capacitei ele como vendedor, depois ele se tornou supervisor, depois ele se tornou meu representante, meu gerente da minha loja, e chegou um momento que ele se tornou representante. Aí, em forma de simbologia, mas aí você não criou um concorrente? Não. A minha mentalidade não é de criar concorrentes. A minha mentalidade é de criar pessoas que sejam melhor que eu. Muito bom. Aí por isso que a gente cresce. Esse eu acho que é o nosso diferencial. Sim. Eu não tenho essa ganância de querer, não, porque eu vou treinar o cara, eu vou capacitar o cara que vai passar a perna em mim. Meu amigo, é consequência. Se ele está em um lugar em que ele pode crescer, em que todo dia eu passo a visão para ele, velho, você pode chegar onde eu cheguei. Você pode ter a sua própria administradora, você pode ser um sócio de uma operação gigante, nacional. Agora depende de você. Então, Dani, o mal das pessoas hoje é não passar o conhecimento por achar que vai perder, que vai, né? Exemplo, se você está numa empresa hoje, ao meu ponto de vista, que ela não te dá conhecimento, que ela não te dá uma porta para crescer, você só está ali passando seu tempo. Então, se eu estou hoje numa empresa, eu quero ter o crescimento, eu entro na empresa como vendedor, eu entro como limpador, como que for, mas eu quero me tornar gerente e amanhã ou depois eu quero ser dono da minha própria rede de supermercado, de loja. Todo empreendedor, se ele soubesse, ele praticaria o AEI, que é o aprender, ensinar e inspirar, né? Porque, como você mesmo falou, a gente tem que aprender pra gente, ensinar o próximo e inspirar as pessoas. E você é isso, né? Você é uma inspiração para a sua equipe, porque eles inspiram você para se tornar também um líder, e você forma líderes, né? E todo isso dia, é muito bacana. Todo dia nos meus treinamentos, eu contava um pouco da minha história. Então, querendo ou não, quando você tem um ambiente que você conta a sua história, quem é você, de onde veio, gera o quê? Poxa, eu também posso. Eu também consigo ser um Henrique. Então, na minha visão, para você se tornar, para você crescer a sua empresa, você tem que formar líderes. Você não tem que treinar eu estou treinando um vendedor. Não, estou treinando o cara para ser o cara, para ser meu futuro gerente. Vamos supor que Hamilton ali queira entrar na sua equipe. Quais as habilidades que ele tem que ter? Então, a habilidade principal é querer aprender. Hamilton, você está preparado assim, você está disponível, você tem interesse em aprender? Enfrentar os desafios. Você quer realmente, mesmo que às vezes o cara é mais velho do que eu, ou o cara é mais novo do que eu, ou o cara já estudou, fez uma faculdade, mas ele quer aprender aquele ramo, então é essa a oportunidade que as pessoas têm que se dar, né? Eu quero aprender. Aí quando você tem essa habilidade que é desenvolvida nas pessoas, aí elas crescem, aí elas se tornam um vendedor de sucesso, elas se tornam um supervisor de sucesso, aí depois ela vai se tornar um representante, aí depois ela vai se tornar um gestor de estado, né? E pode se tornar depois um gestor interestadual, vários estados, depois ele pode se tornar um sócio de uma operação, um gerente comercial. Então,
basta a sua fome. O que é que você quer para a sua vida? Onde você quer chegar? Porque o ramo de vendas é assim, ele é infinito. Ele não tem teto. Por que eu me interessei tanto por ramo de vendas? Porque eu não tinha um salário, aí. Eu não tinha um salário, Henrique vai ganhar R$1.000, R$2.000. Eu posso fazer o meu salário. Então depende de mim. Então quando eu entendi isso lá na ponta, de que ser vendedor é isso, você pode ganhar o infinito, então eu nunca parei. Então a primeira coisa que eu vejo nas pessoas que querem se tornar vendedores de sucesso, pessoas de sucesso, que entram numa empresa, é isso. É querer aprender. E assim, a busca pelo sucesso, ela vem a longo prazo. É um processo. É um processo, mas você deu um salto muito grande. Mas eu passei o processo. Você passou pelo processo. Esse foi o meu diferencial, Dani. Eu não pulei o processo. Muitas das pessoas hoje Tem muita gente que já quer ser representante, né? O que eu mais tenho. Você começou como vendedor, aí você foi subindo de degrau em degrau. Passei né? tudo isso aí que eu falei pra vocês. Tudo. Eu fui vendedor, eu fui um dos melhores vendedores, eu fui supervisor. Você se destacou tanto que você já foi... já se destacou dentro da empresa, né? Fui crescendo aos poucos. Fui dominando. Porque, assim, esse ramo nosso... Porque os nossos patrões, eles observam a gente. Com certeza. Esse aí tem talento, esse aí de vendedor eu posso botar para ser gerente. E sabe qual é o mais interessante no ramo de vendas? Que não tem pistolão, não. A nossa cidade aqui é cidade pequena, né? Do interior. Isso. E tem muito essa questão, pistolão, filho de não sei quem, e o vendas não. É você ou você, meu amigo. Não tem puxa-saco, não tem nada, só depende de você. Você é responsável pelo seu sucesso. Se você chegou lá no topo, não tive a ajuda de ninguém, pelo contrário. Eu tive pessoas que tentavam puxar meu tapete todo momento. Então, foi escalando degrau por degrau. Até porque na empresa que você trabalhava, você tinha vendedores, né? Então, cada um querendo engolir o outro ali por conta da comissão. É um covil, né, de leões. E a gente ensina isso aí. Então, eu ensino o cara a ter ambição. Eu não ensino o cara a ter ganância de passar por cima do outro. Mas o cara tem que falar assim, eu quero ser o melhor. Eu tenho essa vaidade de falar assim, eu sou o melhor vendedor de consórcio. Eu tinha isso pra mim. Eu tinha essa visão. Eu gostava de ser reconhecido, chegar assim numa reunião e falar assim, aqui é o meu melhor vendedor, em receber um broche lá de fera de vendas. Às vezes o broche não vale nada, não vale financeiramente nada, mas só de você ser reconhecido por você ser o melhor, isso transforma. Ser um bom vendedor, né, vem junto com um bom atendimento. E aqui na cidade de Caeté, Henrique, o que mais a gente ouve falar é que do mau atendimento. Não comprei naquela loja porque o vendedor não me atendeu bem, né? Eu também já ouvi isso, Brumado, né, tal. Mas como eu moro aqui, hoje, então, assim, tem muita gente que reclama do mau atendimento. Onde você enxerga essa falha aí? Você acha que o gestor, né, que o patrão não sabe liderar a sua equipe? Com certeza. Né? Eu acho que um dos pontos mais importantes porque hoje existe cursos, né, para poder de gestão de equipe. Desenvolver, né? Que o grande segredo do negócio é desenvolver. Mesmo até se tiver 1, 2 vendedores dentro do comércio, dentro de uma loja. Impor, Dani. Exemplo, eu tenho um comércio hoje. Às vezes eu falo assim, gente, será que o patrão sabe que esse vendedor age assim? Age assim, né? Porque às vezes o patrão não está lá dentro do comércio e não vê o mau atendimento. Então. Talvez o dono nem sabe. E quando eu fui representante, foi 4 ou 5 anos da minha vida, e eu criei uma metodologia. Meus vendedores atendem da forma que eu impus, que eu organizei a minha empresa. Então, tem que ter um método. Se você tem hoje qualquer empresa, se for uma padaria, tem que ter um atendimento. Você, como líder, tem que exigir uma postura. Meus vendedores só vêm, exemplo, os meus lá, todo mundo de social. Lá todo mundo trabalha de blazer, então tem que ter regras. Você tem que impor regras na sua empresa. Você tem que impor... Eles se vestem como você se veste. Exemplo. Né? Você tem que ser o exemplo. Você tem que dar o exemplo. Você tem que ser o primeiro a chegar. Eu sempre, quando eu tinha o meu comércio, a primeira representação minha lá em Jequié, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu chegava 8 horas em ponto e ficava lá cronometrando quem chegava 10 minutos atrasado. Quando chegava atrasado, sabe o que eu fazia, Dani? Por gentileza, pode ir para casa. É comissionado, ué. Aí sabe o que é? Um tapa na cara da pessoa. Sabe por quê? Porque ela é comissão. Se você não trabalha, quem não ganha é você. Você que está perdendo.
Você entendeu? Então, as pessoas que trabalham com você, você tem que impor limites. Você tem que todo dia ensinar, você tem que profissionalizar, buscar ser um bom gestor. Não que você tem que ser aquele cara rancoroso, carrancudo, não, mas aquele bate e assopra. Eu cresci assim, meu pai me dava uma tapinha, minha mãe vinha e me adulava, né? Então, toda gestão de liderança, ela é desse jeito. Tem que ter a pessoa que é firme, pulso firme, ou você é as duas personalidades de uma só. Eu só sou o bonzinho. Mas quando uma coisa que eu aprendi é ser rígido, com horário, com postura, com vestimenta. Quais os desafios que você enfrenta assim, com a sua equipe? Porque é muita gente. Então, lidar com muita gente é lidar com emoção. Às vezes a pessoa está num momento ruim, quadro de depressão, né, de ansiedade. Como você consegue lidar com isso? Você tem uma equipe muito grande, 600 pessoas, né? Isso. Só que assim, eu tenho líderes, né? Eu tenho as pessoas que já passaram esse processo, que foram vendedores, que é representante. Isso, eles têm essa experiência, essa expertise. Então, o processo todinho quem faz é os representantes, é os masters, é os gestores. Sim. Hoje eu fico mais nessa parte de orientação, que é igual você falou, eu sou um psicólogo, né? Hoje eu faço mais esse processo, que é orientar, faz isso assim, faz assado. O processo seletivo você tem que fazer. Dou acompanhamento para os gestores, os líderes, né? Então, você pode compartilhar exemplos assim de estratégias eficazes na sua equipe? Pronto. Então, vamos um exemplo aí para... um dos pontos mais importantes é você ser firme, né? É você contar a sua história de vida todos os dias, mesmo que seja chato, mas tem novato ali. Então, primeiro passo, sua contratação. Busque pessoas que tenham a mesma identidade que a sua. Segundo passo é no dia a dia. Exemplo, faça treinamento diariamente. Eu quero que você faça um atendimento dessa forma aqui. Você vai pegar o copo e fazer assim, repete aí. Então, sempre você acompanhar. Então, você é o líder, você é o gestor da sua empresa. Então, quem determina a organização da sua empresa é você. Então, a gente usa métodos, né, para você contratar, para você capacitar. O que eu devo falar dentro da minha empresa, qual é a técnica de venda que eu devo fazer. Agora, se o cara faz errado, é responsabilidade dele. A gente tem toda uma organização já pronta para o cara trabalhar. É fácil? Não é. Há muita desistência? Tipo assim, da pessoa começar e falar assim, eu não quero mais, estou saindo da equipe. Muita. A rotação é grande. Por conta da comissão, né? Porque... é convencer a pessoa que ela pode ir além. E geralmente são jovens, né? Geralmente é jovens, porque o público jovem... E hoje os jovens também não querem ouvir, não, Henrique. Não quer. Entendeu? É o primeiro emprego, né? Eles não querem se frustrar. No mundo de hoje que você tem tudo na mão, né? Do mundo do imediatismo, ninguém tem paciência mais de esperar. É verdade. Aí você ouve um não ali, outro não ali. Não quero mais não. Não quer. E assim... o problema hoje dos líderes é para proporcionar facilidade demais. E eu vim de uma liderança muito rígida. Então, tinha toda essa organização que eu te falei, a exigência, né? Já exigia, mesmo que era comissão, no outro dia me contratou, falou assim, eu quero você de roupa social, eu tive que pegar a roupa do meu pai, né? Pastor, gravata, não sei o quê. Eu quero uma agenda. Eu falei, uai, quer dizer que é comissão e eu tenho que trazer isso tudo ainda? Vocês não vão me dar nada. A empresa não vai me dar nada. Feito, barba pra fazer. Barba pra fazer, né? Então, poxa, não deu nada, não deu nenhuma arma para me poder vender. Então, eu que tenho que correr atrás. Então, assim, é muito importante essa questão da contratação. Porque tudo que é combinado não sai caro. Então, você se organiza, você passa o que precisa para a pessoa comparece. Aí só vai ficar na empresa quem realmente quer. E como você mantém a sua equipe motivada? Então, geralmente para você, primeiro eu falo colocar fogo no parquinho, né? O que eu fazia? Disputa. Eu gosto muito de disputa. Você premia os... A gente tem um processo de premiação, os feras, quem vende mais, né? Então tem todo esse processo, quem mais contempla, quem mais retém, né? A gente tem várias formas de fazer premiação para o cara se manter motivado, porque realmente é dolorido, né? O processo ali de todo mês estar motivado. E vendas é isso, todo mês tem que estar energizado. Fechou dia 30 ali, tem que limpar o quadro e recapitula tudo de novo e começa do zero. Então o desafio é imenso, né? Tem que ter um sangue nos olhos e não é para qualquer um.
Não é para qualquer um, não. Porque ser vendedor é a tarefa mais difícil que existe. Convencer, né? E existe ser vendedor e estar vendedor, né? Porque ser vendedor é quando você gosta, né? Quando você faz uma venda ali e você conquista o cliente. E estar vendedor é quando você faz ali por obrigação. Por um salário. Aí você faz a venda, tá feliz porque ganhou a meta, né? Porque ganhou a comissão, né? Meta não, comissão. E ser vendedor, você tá feliz porque ganhou um cliente. Um amigo, fez uma amizade, fez um network. Então, saber diferenciar aquela pessoa da sua equipe, se ele é ser vendedor ou estar vendedor. E, Dani, só pra gente pontuar um pouquinho o que você tá falando, hoje todo mundo quer contar a sua história. Então, ser vendedor é isso, é você ouvir quem é Dani, onde mora, trabalha com o quê, tem quantos filhos. Aí, exemplo, eu estou vendendo um consórcio para o cara, mas eu quero entender a sua vida. Eu quero entender o que você precisa, qual a sua necessidade. Eu quero comprar um carro para poder levar meu filho para a escola. Eu quero comprar um carro para me passear. Na verdade, a gente vende pela dor, né? Quando eu vendi a página da revista, por quê? Porque meu comércio está fraco, estou precisando prospectar cliente, né? Quando eu vendia roupa, porque eu vou num... Só pra show, né? Só vai no evento. Eu tô querendo uma roupa assim, porque eu não tô me sentindo legal e tal. Então, a gente pega o cliente ali pela dor, né? O bom vendedor é aquele cara que vai entrar ali numa loja e fala assim, eu vou comprar um perfume, e sai com 4, 5, 6. Aí fala assim, aquele vendedor... Eu já entrei de diversas lojas, né? Falei, não, comprei pelo vendedor. Eu vim aqui comprar um perfume. Porque todo mundo que compra uma coisa, ela queixa, né? Ela não... eu não tenho roupa pra ir pro casamento. Não tenho roupa, não sei o quê. Então peraí que eu vou te pegar agora mesmo. Você tá em dificuldade, eu vou lhe ajudar. Aí chega pra comprar uma roupa, compra 10, né? Se você for aí fala, meu Deus do céu, quando vai pagar, meu Deus, eu não era pra comprar. O atendimento foi tão bom que eu acabei comprando. E falta isso no mercado, né? Falta esse tipo de vendedor. Porque não falta trabalho. Falta realmente... Pessoas que tem essa visão, né? Que veste a camisa da empresa. E esse foi também, Dani, essa questão de vestir a camisa da empresa. Porque eu cresci. Porque eu vesti a camisa da empresa. Eu me senti o dono. Mesmo na época que eu era vendedor, o meu patrão deixava a loja, quem tomava conta era eu. Então, eu falo assim, baba-ovo, né? Mas não é baba-ovo, puxa-saco. Eu era o braço direito do meu líder, porque a minha maior referência sempre foi ele. Sempre foi, poxa, velho, o cara não tinha nada, começou do zero e agora já tá... Que não se importa com o horário, na hora que ligou, tá disponível. Tá disponível. Então, foi essa a minha visão, né? De ter... o que me inspirou foi isso. Foi ter esse crescimento dentro da empresa. Fala assim, poxa, velho, um dia eu posso também ter a minha própria representação. Sim. Um dia eu posso ser, né, dono de uma empresa dessa em outro local. E tinha esse crescimento na época, entendeu? Então, eu abracei a ideia, a causa. Então, abrace a causa da sua empresa. Porque Dani não enxerga você como a dona. Enxerga como você seja a extensão da sua empresa. Sim. Fala assim, a Entrevip é minha. Se você tivesse vendedores que tivessem comprado a ideia da sua empresa, se você tivesse vendido a ideia da sua empresa, você tinha formado grandes vendedores. Mas, certeza. Infelizmente, né, a gente erra na nossa contratação, a gente erra na formatação do que a gente passa para eles no dia a dia. Aí o líder... Às vezes vira amigo. Vira amigo demais. Que eu acho que era meu erro, às vezes eu virava amiga, né? E vinha as consequências depois. Então tem que saber dividir. CNPJ não tem coração, CPF. não. Um CPF não tem coração. Tem que separar CNPJ de CPF. É a grande dificuldade do mercado hoje, né? Você sofre muita perseguição dos concorrentes? Já sofri bastante, né? Porque assim, como a gente veio de baixo e foi passando uma escala, geralmente hoje para ser sócio de uma operação, o cara é um cara bem estruturado, bem mais velho, já teve várias experiências na vida e a gente foi galgando lugar, né, ao pódio até chegar lá. Então, a gente foi incomodando muitas pessoas. Então, gerou, querendo ou não, toda saída gera um atrito, né? Um grande líder tem que incomodar. Um grande líder tem que causar. Tem que incomodar. Eu aprendi isso. Eu quero crescer. Exatamente. Você vai me dar a oportunidade de crescer? Se não for, meu amigo, tchau e benção. Eu tinha essa visão. Por que as pessoas estão comigo e me seguem? Porque eu dou a oportunidade delas crescerem. Se elas não crescem, é por conta delas.
Mas a pessoa que está ali batalhando, está lutando, eu estou vendo ali que está querendo crescer, eu dou oportunidade. Quando a gente começa, né, começa a vir nosso nome, roda de fofoca, de coisa de inveja, aí nós estamos no caminho certo. Então me porque incomodando. a gente está incomodando. Né? Porque, por exemplo, ninguém fala de Zé da Carroça. Né? Ninguém fala. Agora, se destaca para você ver. Aí começa a vir especulação. Ainda mais em cidade pequena, né? Nossa Senhora, demais. Cidade pequena. Eu vim de uma cidade grande, eu morei em Alagoas, então lá não tinha muito essa questão de fofoca, todo mundo dava para viver em paz, né? Lá, o meu vizinho da frente, eu só sei que é meu vizinho, porque ele bate a mão para mim e fala, aquele ali é meu vizinho. Não tem muito isso. Já em cidade pequena, querendo ou não, né? O filho de seu Chico, eu quis muito desvincular do meu pai, que eu não posso pagar, meu pai não pode pagar pelo meu erro. Meu pai não pode, eu represento Henrique, eu tenho o meu nome, né? Então é claro que eu vou lutar para ter os princípios que o meu pai me passou, mas eu sou Henrique. As suas origens. Com certeza. Então, mas você tem sua personalidade. Tem minha personalidade, meu jeito de ser. Então tem as minhas características. E essa questão de fofoca eu não foco muito aqui, porque senão a gente, né, fica doido. A gente não trabalha, né? A gente não trabalha. Quem fofoca é porque não tem tempo, né? Quem tem tempo, né, Henrique? Deixa passar. A gente cuida do que é nosso. Quais são os maiores desafios que você já enfrentou como líder de venda? A decepção com as pessoas, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios para um líder. É aquela pancada. Eu aprendi a ser mais frio. Porque às vezes você investe na pessoa, você capacita, você treina, você tem um zelo ali de irmão e de repente o cara se perde por bebida, por droga, por qualquer coisa, entendeu? Então eu tive eu tive que ter um coração mais gelado, né, nesse sentido. Porque se eu fosse muito, eu tinha acabado. E o legado ele não pode parar. Eu posso perder pessoas, mas quando eu tenho uma direção, tudo depende de mim. Então eu não posso ficar firmado em pessoas. Quem quiser me seguir, que siga. Vamos juntos. Você quer crescer? Eu abraço você até o topo. Agora, se você não quer, infelizmente, eu dou o meu adeus. Os representantes que estão contigo, né, eles têm uma qualidade de vida boa, né? Porque ele já alcançou o sucesso profissional. Estão lutando alguns, né? Outros lutando, mas eles já não são uma vendedora, são um representante, já tem sua equipe. Como você trabalha essa questão da humildade, né? Porque às vezes você está subindo de cargo ali, sobe para a cabeça, e aí... Lidar com isso, né? Lidar com isso. Então, porque você também tem que pegar no pé também nos seus representantes, né? Olha, bota o pé no chão, acontece isso. A primeira coisa quando o cara se torna um gerente ou é querer não trabalhar. Achar que a vida é que já morango. tem sua equipe e não precisa trabalhar. Não vou trabalhar mais, vou botar meu supervisor ali e acabou. Quem vai fazer o seu negócio crescer e quem vai fazer o seu negócio grande é você. Então, eu era gerente estadual de Alagoas. Eu tinha 10, 12 lojas em Alagoas, mas eu, na minha representação, mostrava para eles. Eu abria minha empresa, eu fechava a minha empresa. Sabe qual era o meu medo? Eles abriam uma representação para eles e não seguiam o cronograma. Então, eu brigo. Minha empresa, minhas regras. Eu sempre tive isso. Então, eu brigava com um representante que estava na minha loja, mesmo que a gente dividia o aluguel, mas eu brigava com ele. Eu falei, meu amigo, aqui na minha empresa é dessa forma. Se você quiser trabalhar aqui, é 8 horas. Se você chegar às 8h20 aqui, que a gente tem um grito de guerra, tem aquela questão de oração para começar o dia bem. Então, a gente segue um método. A gente tem um cronograma da nossa empresa. E o maior erro do cara é se tornar um representante e botar na mão das outras pessoas. Entendeu? Então, a dica que eu dou é essa. Se você quer um cargo, almeja, se você tem uma meta, se você alcançou, dê valor. Dê valor que você alcançou. Como é que você tem o controle emocional disso tudo assim? Respira, conta até 10. Respiro, conta até 10. Estou precisando passar no psicólogo. Porque eu vou te falar, viu? É pressão, né? É pressão. Meu celular não para o dia todo. Na verdade, eu faço mais esse trabalho, né? Para tentar passar a visão pro cara. Às vezes ele tá lá. Seu dia a dia é como? Que você fica aqui, você fica em Maceió, viaja muito, né? Eu busco sempre não estar parado. Eu tenho essa questão de querer ajudar o representante, o gestor, o master, estar junto com eles. É claro que isso não gera uma qualidade de vida. Então, eu tive que
ter prioridades, né? Ter um filho, então a gente tem que priorizar também, tem hora que a gente dá priorizar a família, a né? família, Vou dar uma afastada. Mas assim, querendo ou não o para. telefone é o tempo todo. Videochamada, mentoria, conversar, explicar, ver o que eles estão fazendo de errado no dia a dia. Às vezes o cara me liga, Henrique, não estou conseguindo vender, moço, bora recapitular aqui, como é que está a sua equipe, como é que está seu vendedor, você já deu o treinamento hoje, você já passou alguma coisa, você já fez o grid de guerra, tem coisa básica que o cara não está fazendo ali na empresa dele e não está tendo resultado, entendeu? Então a gente tem que estar todo dia ali conectado, motivando um ao outro, né? Às vezes até eu tô desmotivado. Um gestor tem que ser um pouquinho psicólogo também, né? Porque às vezes quando rola um ciúminho ali, os conflitos dentro da equipe. Muito. Você né? faz o quê? A gente tem que... Nesse sentido eu não sou muito rígido não, sabe? Não querendo ou não, a gente tem que usar as armas que a gente tem. Então eu priorizo o cara que tá no sucesso. Se o cara tá vendendo, meu amigo, quem puxa o saco dele sou eu. E aí, meu amigo, eu vou lá, viajo, vou lá na cidade dele, pago um churrasco para ele, você entendeu? Eu acompanho o dia a dia dele, dou palminha lá para as vendas dele, né? A gente tem um grupo de vendas. Então, eu aprendi que você quer ser destaque, você quer ser visualizado, então você produz, meu amigo. Você quer ter honra, então você faz o negócio acontecer, entendeu? Então... Aí sim geram ciúmes, mas o cara sabe. Fala assim, não, pra mim ter um churrasco pago por Henrique aqui, eu tenho que vender. Entendeu? Então ele já tem isso na cabeça. Entendi. Tem que lidar com os problemas. Quando um representante sai de cena, e aí você que tem que... Tipo assim, Henrique, eu vou mudar de área, não quero mais esse segmento. Aí você tem que começar do zero, você pega aquele vendedor dele que você viu que tem potencial e se torna representante. Às vezes acontece. Né? Ver um cara que era supervisor. Geralmente, assim, todo mundo que se tornou um representante, dificilmente ele quer sair, né, do ramo e tal. Mas é mais por consequência das atitudes dele. Ele chega num ponto que vai fazendo erros, e aí acaba saindo por si só. Sim. Mas geralmente a gente tem novas pessoas porque líder forma líder, né? Então a visão do vendedor já é uma visão de liderança. Sim, com certeza. Então a gente implantou isso. Por isso que a gente cresceu tanto, né? A gente tem essa visão de formar sempre novas pessoas. Quem quiser crescer, a oportunidade está aí. Quer crescer? Está aí a oportunidade. Começou no mesmo ramo que a gente, vendedor. A oportunidade é igualitária, né? Você tem vontade de voltar para fazer uma faculdade? Assim, se fosse para você fazer uma faculdade? Se fosse fazer uma faculdade, eu fazia de direito. Eu me identifico um pouco assim em argumentar. Eu acho que o jurídico ele tem que ser um pouco vendedor também, Sim. né? Seu esposo aí é um excelente advogado de renome na cidade e tem que saber fazer o negócio acontecer. Então, eu me identifico hoje com a área jurídica. Eu acho que se eu fosse seguir em um ramo e que daria muito certo, é esse ramo do direito, né? Mas não tem, assim, aquela vontade de... Eu quero fazer por hobby, né? Você acha que... Chegou, Nanda? Chegou o Japinha? Eu pedi aqui, eu pedi, esqueci de falar. Pedi uma comida japonesa no Akifome. E falando aqui, gente, para vocês, meus ouvintes aqui, que o Akifome já tem um cupom especial lá de 20% de desconto, tá? Entre a VIPCAT, você tem 20%. Obrigada, Nanda. A gente tem parceria com o Pet Piqui. E aí sempre traz um japinha pra gente. O Akifome também é nosso parceiro. Essa Dani é chique, né? Você merece, né? Você merece. Sim, você falou da faculdade, né? Tipo assim, seu menino vai crescer. Claro que a gente não escolhe a profissão do filho, né? Que ele quer seguir. Mas você gostaria que ele fizesse uma faculdade ou você queria que ele seguisse aí a sua profissão? Então, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado. Eu sempre achei bonito o pai passar para o filho, né? Um legado, uma estrutura, e o filho lhe dar seguimento. Então, tudo precisa de conhecimento. Tudo que for agregar na vida dele, que ele eleve o conhecimento dele, se for uma faculdade, se for uma especialização, se for uma mentoria, se for um treinamento, acho que é válido demais, né? Para a pessoa desenvolver. Então, assim, se é uma faculdade que vai te fazer
ter um conhecimento a mais, faça a faculdade. Uhum. Se for um treinamento, se for uma mentoria, faça o treinamento, faça a mentoria. Porque, na verdade, toda profissão tem que ser vendedor. Tem que ser vendedor. Se você for médico, você precisa saber vender, né? Eu aqui, como apresentadora, eu também sou uma vendedora. Todas as profissões. Engloba você tem que tudo. Engloba tudo. Engloba tudo. A gente tem que vender nosso trabalho. Todo momento, né? E agora, então, Se vender, né, pro mercado. com o mundo digital, né? Eu mesmo tenho um primo que fala que não gostava de Instagram e ele formou em medicina. Quando ele arrumou um emprego na clínica, falou, não, você tem que abrir um Instagram, você tem que falar da sua especialidade aqui, que é o seu dia a dia com seus pacientes. Então, não tem jeito. Né? Quando a gente gera conteúdo, a gente também vende, né? Com certeza. E aí, então, ser vendedor, eu acho que todo mundo, qualquer profissão, tinha que ter uma especialização em vendas. Tinha que ter. Uma matéria na faculdade. Exatamente. Falar Porque sobre vendas. se eu vou num profissional, vamos supor, um advogado mesmo, ele está vendendo o serviço dele. E aí, se ele passar confiança, você fala, não, esse cara é bom, vou fechar o contrato com ele. Com certeza. Né? Todo momento a gente tem que se vender, porque né? às vezes a pessoa é bom profissional, mas não é bom vendedor. É verdade. E é aí que está o problema. Tipo assim, poxa, eu tenho tanto conhecimento, mas por que eu não conquisto cliente? Por isso que tem a técnica, né, Dani? A primeira técnica que a gente fala, que é a da persuasão, é se vestir bem, né? A de estar sempre... a pessoa, infelizmente, ela vai comprar o que ela vê. Então, ninguém chega comprando a empresa. Primeiro modo, ele vai comprar o vendedor. Exatamente. Então, por isso que o vendedor, ele tem que ser... A pessoa, né, o ser humano, ele tem que andar sempre alinhado, arrumado, porque as pessoas reparam tudo. Aquela frase que eu costumo falar, né? Todo mundo fala. A alma... como é que fala? A propaganda é a alma do negócio, né? Então, tem que ter essa propaganda sim. Tem que saber se vender em qualquer ramo, em qualquer E não tem esse negócio de timidez, não. Esse negócio, tenho vergonha vai aprendendo, Dani, vai aprendendo. Porque assim, Henrique era um cara tímido. Antes de ser vendedor, eu era um cara tímido. Era meio gago. Então, a gente vai desenvolvendo aí. A gente não tem aquela habilidade, a gente vai correndo atrás. Você vê que eu cheguei meio acanhado, depois vai se soltando. Então, é a vida. É a vida. É pular de um paraquedas. Porque até para fazer uma entrevista de emprego, né, a gente tem que ser desinibido. Eu já fui armado na minha entrevista. Eu não quero uma pessoa acanhada trabalhando para mim. A pessoa tem que ser desenrolada. Na entrevista minha mesmo, quando eu iniciei, já estava com um scriptzinho na cabeça, o que eu ia falar. Então, é tudo interesse, né? Uhum. Então, eu já cheguei pronto. Já cheguei falar com a língua afiada para o que eu ia falar. Então, se você quer entrar numa empresa, está numa entrevista, procure primeiro o interesse lá da empresa, como é que funciona a empresa, qual é a área que você está entrando, né? O que você vai agregar naquela empresa. Eu avalio demais isso. As pessoas já têm que ter o interesse naquela vaga e já para saber especificamente tudo. Então, eu já cheguei, eu já sabia tudo sobre consórcio. Você faz treinamento com seus líderes de rede social? Eles usam muito rede social? Meet, ou no seu trabalho Meet, não né? precisa? No Google Meet. É o Google Meet. A gente faz mais reuniões, né? Para debater, para conversar, alinhar, né? Mais nesse segmento aí. Então não precisa muito de postagem no Instagram, essas coisas não? Não, é mais interno. Todos os treinamentos e reuniões nossas é alinhado com o Banco Central, só que é sempre voltado mais interno, né? Porque eu trato muito, não com o representante, eu trato já com o gerente do Estado, né? Os gerentes. Como é que você define as metas deles? Então, a gente delimita por regiões, né? Pela capacidade dele que ele já vem apresentando, pelos números que ele já vem apresentando. Então, quando se trata de vendas, é um estudo. Então, exemplo, Sergipe tem a capacidade de vender quanto? Então, vou chegar, preciso de tanto até tal mês. Você consegue me entregar? Você está agora com cargo de gerente. Uhum. Você vai conseguir bater essa meta? Eu preciso de um resultado. Então, nem só a cobrança ali pelo volume de vendas, mas pela qualidade. Se ele não dá resultado, você... Não, a gente faz... Você tira ele da sua equipe? Não, geralmente a gente faz uma qualificação. E se ele não estiver batendo as metas, a gente substitui e bota outra pessoa no próprio estado dele.
Então, bota uma própria concorrência da nossa empresa rola, lá. rola o ciúme, né? Tipo assim, Ué. dois do meu estado. Mas aí você não tá acompanhando o resultado, você não tá trazendo qualidade nas vendas, né? Então, tudo assim, a avaliação não é só de vender, não é só número, é pela qualidade. Quantos clientes contemplados a gente tem nessa região? Ou ele tem que se dedicar para não entrar outro representante. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Então, qual o recado que você deixaria aqui para quem sonha em abrir sua empresa, né, e conseguir prospectar bons vendedores no seu negócio? O recado é o conhecimento, né? Mesmo que eu não fiz uma faculdade, mas o que me fez ser diferente é essa busca de conhecimento. É o que você falou. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. Foi o que você falou aí mais cedo. Você falou, é porque tem cursos, mas a pessoa não se prepara. Então, é o interesse, é a busca. O que falta hoje no mercado é o interesse de conhecimento, de saber mais argumentar, de estudar o produto. Exemplo aqui, um yakisoba. O que eu vou agregar de diferente, né, comendo japonês. Comendo no japonês. Então, tudo é um estudo, tudo é uma avaliação. Então, tem que ter o interesse. O grande divisor de águas do ramo de vendas é o conhecimento. Que ele liberta, ele transforma, ele muda, ele capacita. E o gestor, ele acaba... ele tem que conhecer tudo, né? Um pouquinho de cada coisa, não só da sua área. Eu acho Financeiro, parte administrativo. Ele tem que assistir filmes, ele tem que ver teatro, até TikTok. Tudo. Porque, mesmo que a gente não goste, nosso cliente também está ali, né? Então, tem que ser curioso e tá em tudo, né? Ele tem que ser moderno, né? Tem que estar atualizado. Tem que estar atualizado. Todo momento. Você falou aí da revista, hoje o mundo está todo digital, você já correu para cá. A gente vai se adaptando, A gente vai correndo atrás para estar na boca do povo. É a verdade. Henrique, líder, vamos de ping-pong para finalizar essa entrevista? Me explica aí como é que é esse ping-pong. Eu vou falar e você vai responder. Vai. Qualquer coisa eu pulo. Tá. Se você não souber, você fala pulo. Pulo. Comida. Comida, um churrasquinho. Bebida. Um guaraná. Cor. Gosto do amarelo. Será que eu tenho TDAH? Filme. O Lobo de Wall Street. Música. Gessé Aguiar. Alívio. Livro. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Isso é bom. Ídolo na música. Pula. Ídolo na vida. Meus pais. Se não fosse líder de vendas, você seria? Um veterinário. Eu falei advogado. Porque... Não, eu falei advogado porque eu vi que tem muita semelhança com vendas. Mas você gosta, né? E veterinário é um hobby. Você cria cavalo. Eu gosto de animais, né? Então, se fosse lá no tempo, eu quero ser veterinário. Se fosse para trabalhar, você seria advogado. Se for para ter um hobby, você queria conhecer. Exatamente. Você entendi. Qual frase te define? O que eu sempre carrego comigo, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu fui quebrando paradigmas e aí levo essa frase para minha vida. Sua maior qualidade? Alegria. Defeito? Explosivo. Seu maior medo? Medo de morrer. Também não tenho medo de morrer, não. Você tem alguma mania? Medo de rato. Mania não tenho. Que eu saiba, não, né? Qual superpoder gostaria de ter? Ler mentes. Eu adoraria ter ler mentes. Acho que eu seria um super. Qual o melhor sentimento do mundo? Pra mim, na minha área, é bater uma meta. Acho que quando eu bato uma meta, meta pessoal, não só em vendas, mas quando eu bato uma meta da minha vida que eu tracei, eu me sinto... É um sentimento de explosão de alegria, né? Parece que fica tudo borbolhando assim, aquela borboletinha na barriga e tal. Então, pra mim, é o meu melhor sentimento que eu tenho. Maravilha. Este foi o podcast com o Henrique Líder, que deu uma aula aqui, gente, de gestão de líderes. Henrique, muito obrigada, né? Que isso sirva aí de exemplo e inspiração para você, né? Que queira ser um bom vendedor, né? Que seja como Henrique, né? Que se tornou vendedor e hoje é aí um dos maiores líderes de venda do Brasil. Muito obrigada, Henrique. Eu que agradeço pela oportunidade e o que
precisar de mim, Volte mais vezes, né, viu? a gente tá aí para trocar ideia, né? Eu não sou o melhor, O coach. o coach, mas estamos aqui para sempre trocar conhecimento e buscar Mas sempre inovar. coach é experiência de vida, né? É, Às vezes a pessoa é coach, a pessoa sou coach Formada. em empreender e nunca abriu um negócio, né? é verdade. O meu é vivido. Então, é vivido. É. Coach de vida. É isso aí. Muito obrigada.